Olá para você que acompanha o meu canal, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos fazer agora uma reflexão do céu astrológico da semana, né? Vamos observar quais são os aspectos formados e mudanças de signo aqui, vamos ver o que acontece. Já adianto para vocês que é uma semana com alguns aspectos muito bons acontecendo. Exatamente, nós já começamos a semana com Vênus, Júpiter, depois temos uma formação de fase nova, início de um novo ciclo lunar, mas vamos observar aqui no dia a dia. Nós vamos pegar aqui já neste domingo, 24 de novembro, a Lua ingressando no signo de Escorpião, bem cedinho, né? Um pouquinho antes da virada do sábado para o domingo. E logo antes dela entrar em Escorpião, ela chegou a um aspecto harmonioso a Júpiter, né? Quando ela estava ainda no finalzinho de Libra, ela formou um sextil. E foi uma influência leve, mas principalmente para as questões de entretenimento, de diversão. Ela é suave mesmo, né? E bastante otimista. Só que acontece, quando a Lua, qualquer planeta, qualquer astro muda de signo, é como se tivesse uma barreira, né? E aí, então, essa influência já cessa. A gente, na astrologia clássica, não avalia aspectos que nós chamamos de dissociados, né? Que é só pelo orbe e não formado também de signo por signo, ok? Bom, e também esse já é um ponto importante que não é um tema da reflexão semanal, mas é que não existe signo de fronteira que mistura, né? Se você nasceu num dia em que o Sol saiu de um signo e entrou outro, não existe essa coisa da fronteira que você pega características de um e de outro. Até 30 graus é um signo, depois é outro. Porque é uma dúvida bastante comum entre assim, as pessoas que acompanham os temas astrológicos. E ela chegou a Escorpião às 3h58. Então o Escorpião ele tem uma natureza mais introspectiva, reservada, estratégica, profunda, bem sentimental mesmo, né? Bastante emocional. E o clima do domingo ele vai ter essa perspectiva mais emocional. E nós vamos ter depois a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Marte às 9 horas e 36 minutos, que é na verdade não é um aspecto, mas é uma conjunção, e intensifica muito a questão de defesa, de estratégia, de olhar nos mínimos detalhes, não só no sentido de estratégia mental, mas da ação, porque Marte propriamente já tem esse tema da atitude. E esse momento ele se torna importante para você concluir processos. Lembrando que a gente vai ter uma formação de fase nova nesta semana, então nós estamos na fase minguante, e a fase minguante ela é adequada para a conclusão mesmo, né? Para se organizar as coisas e iniciar um ciclo futuro, ok? Então, como essa característica ela é bem centrada, muito centrada, defensiva, e tem esse tom bem puxado para a questão de estratégia, você pode ganhar pontos, né? Pode se resolver, pode ter soluções bastante importantes para os problemas, para as coisas que você está buscando, está enfrentando. Também o tema acaba se tornando legal se você precisa entrar a fundo em alguma coisa, mas não recomendaria algo totalmente novo pela fase da Lua, né? Vênus forma uma conjunção com Júpiter. Acredito que esse seja o momento mais esperado da semana, às 11 horas e 33 minutos, porque os dois têm característica de benefício. Inclusive, quando a gente estuda na astrologia o poder e a proeminência que os planetas têm, o encontro com um dos dois para qualquer astro é considerado uma dignidade acidental, dá uma certa proeminência. Então, o encontro de dois benéficos é sempre muito bom, em uma conjunção. E isso vai acontecer no signo de Sagitário, né? Vai acontecer com a perspectiva de expansão, de alegria, de ânimo, só que o clima próprio do dia, quem dá o tom é a Lua. E a própria fase que nós estamos vivendo, a minguante, tem mais afinidade com a característica lunar do que com a característica aqui de Vênus e de Júpiter. Por isso, essa conjunção ela continua sendo muito favorável, mas para concluir as coisas, fechar e para buscar alternativas é um momento de sorte. A gente pode pensar mesmo que é uma das características mais benéficas que a gente tem. Então, é um momento de sorte, de olhar para novos horizontes, de tomar esperança, de atender aos desejos. Porém, tem que ficar atento aqui para não ultrapassar os limites, né? Então, a gente vê aqui essa influência de Vênus em conjunção com Júpiter influenciando durante todo o domingo e ainda durante a segunda também. Na segunda-feira, 25 de novembro, a Lua ainda em Escorpião
E nós vamos ter a Lua chegando ao mesmo grau que Mercúrio. E continua essa característica de profundidade, mas como nós temos aqui então Lua e Mercúrio como os principais astros que tem como tema a mente, né? Pensando a Lua no sentido de reação básica, né? E o Mercúrio como a forma de pensar mesmo, nós temos uma habilidade bem interessante para quem estuda ou precisa estudar, e não só temas escolares, mas coisas muito profundas e complexas, difíceis. Como a gente está numa fase de provas, né, para quem está estudando, essa conjunção ela é muito boa para compreender assuntos difíceis, né, para ir ao âmago dos problemas também. Mas para a vida cotidiana, como Mercúrio tem tema relacionado ao comércio em geral, transportes e burocracias, essa conjunção de Lua com Mercúrio vai favorecer você lidar com esses temas mais difíceis. Por exemplo, se você está precisando tirar algum documento, precisando lidar com alguma coisa nessa questão que seja realmente complicada, difícil, complexa. Então, você tem esse momento aqui da segunda-feira favorecendo. Só que vai acontecer de madrugada, né? Quando a gente chegar no dia útil, propriamente, às 9 da manhã, essa influência já não está tão forte, né? E ela vai chegar num aspecto harmonioso a Saturno às 8h59, mas mantém esse teor, porque também Saturno tem uma característica de centramento, de estrutura, de solidez e tal. Então, essa característica de Lua com Saturno mantém ainda essa facilidade em lidar com as coisas difíceis, né? Aquilo tudo que a gente precisa colocar a atenção mesmo, né? Bom, e aí como é uma segunda-feira, a gente já pode ter em mente que o humor da segunda ele não é totalmente expansivo, mas ele é produtivo. Eu diria que qualquer tipo de atividade que não seja propriamente de tentativa, de risco e tal, você pode ter um resultado melhor. Porque a natureza de Escorpião, ela é muito mais para você resolver as coisas, né? Como a gente diz, transformar, curar, lidar com essa questão de mexer no problema em si, né? Na coisa que não tá tão bacana. Então, a gente tem uma segunda bem nesse tom. A Vênus vai mudar de signo, vai entrar em Capricórnio às 22h28. Então, a influência de conjunção de Vênus com Júpiter vai até esse momento. Ela mudou para Capricórnio, essa influência diminui, porque ela já saiu do signo que poderia formar uma conjunção com Júpiter, que está em Sagitário ainda. Bom, e pensando em Vênus como um tema do desejo, né, da moeda, do tema material, quando ela entra em Capricórnio, que é território de Saturno, fica totalmente séria, centrada, organizada. E a gente vai perceber então que lidar com esses temas no nível macro é um pouco mais facilitado. E aí então, na terça, no dia 26 de novembro, a Lua já ingressa em Sagitário, ela vai chegar às 6h11 em Sagitário. Percebam que aqui nesse gráfico ela ainda está em Escorpião, porque é o gráfico das 6 da manhã. E aí quando a Lua chega em Sagitário, né, ela vai chegar num território bem quente, que é um pouco adverso à característica natural dela. Mas como ela tem o tema de levar o humor do dia, chegando a Sagitário, que é território de Júpiter, ela está bem disposta ali por Júpiter em Sagitário, o ânimo se amplia, se torna expansivo, dinâmico, alegre. E a gente tem então uma característica de terça totalmente animada. O que nós vamos ter depois é a conjunção de Lua com Sol dando início ao novo ciclo. Vai acontecer com os dois na casa 9, em Sagitário na casa 9, porque será às 13h05. Quando isso acontecer, então toda essa roda terá girado, estará aqui na 9. A casa 9 é uma casa que tem como tema questões da espiritualidade, dos temas relacionados às universidades, aos estudos, temas mais elevados, dos conselhos, dos místicos, né? Fica da religião e o nível geral, mas também é um tema que tem relação com as fronteiras, né? E outros países e tal. Quando a Lua formar essa conjunção nessa casa, a gente vai trazer esses temas para esses próximos 30 dias. Então, o que nós vamos poder observar em mídia geral, em assuntos gerais, terá bastante relação com esses temas de casa 9, né? Espiritualidade, e aí entra tudo, viu? Desde uma terapia alternativa mais relacionada à espiritualidade, até um templo, um terreiro, uma igreja, um centro espírita. E o momento é bom, é adequado para esse tipo de assunto, né? A gente vai ter essa influência facilitadora desses temas, tá bom?
Agora, lunação não interfere em mapa individual. Então, não adianta você olhar onde essa conjunção de Lua e Sol cai no seu mapa, porque lunação é para avaliação de questões mundanas, não de nível pessoal. Não é para ver no seu mapa natal, porque não vai ter tanta influência. Só em um nível macro. E vamos ter depois, na quarta-feira, 27 de novembro, um dia totalmente sem aspecto, considerando os planetas clássicos, dia solto no ar. Não é recomendado para nenhum grande início. Mesmo que tenhamos chegado a uma fase nova no dia anterior, esse momento suspenso aqui no ar não é muito agradável para começar coisas, principalmente as mais ousadas, as que tem um risco ali embutido, né? Então a gente vê aqui a quarta como um dia só para manter o que você já vem fazendo. Então vamos para a quinta. Quinta é 28 de novembro e a Lua começa o dia em Sagitário. Nesse dia, na quinta-feira, ela vai chegar ao mesmo grau que Júpiter, que é uma conjunção totalmente animada. Então a gente teve o domingo como um dia muito bom da conjunção Vênus com Júpiter e agora a quinta de Lua com Júpiter. Esse momento de conjunção de Lua com Júpiter que acontece às 8h50, ele traz um tom de libertação, de independência. Então a gente pode ter daqui alguns momentos, né, umas horas do dia com essa vontade de querer romper as barreiras, de tentar alguma coisa diferente. Inclusive o olhar se expande bastante para as buscas de alternativas, de novas possibilidades, de tentar alguma coisa de maneira diferente. Mesmo que você não esteja lidando com nenhum grande projeto, nenhuma coisa totalmente ousada, na própria rotina você pode sentir que é necessário tentar fazer alguma coisa de uma maneira diferente, seja numa conversa com alguém ou seja numa atividade. Essa característica ela eleva o humor para essa vontade de explorar, de tentar fazer as coisas de maneira que a gente ainda não conhece. E também, se você estiver lidando com um projeto mais importante, aí eu recomendaria, inclusive, uma avaliação mais em torno da sua carta natal. Mas a gente tem um clima para o dia que é favorável para esses temas mais expansivos, eu digo, dos que têm essa tendência ao risco, né? Dos que precisam arriscar, precisa tentar, precisa pagar para ver, por exemplo. Essa dinâmica de Lua com Júpiter, ela é bem interessante. E a Lua vai chegar a Capricórnio às 10h32, então são poucas horas, né, que a gente tem 1 hora e pouquinho dessa influência. Entrando em Capricórnio, ela já vai chegar num ponto de exílio, né, que é um ponto do signo oposto ao que ela rege. E o tom do dia vai mudar bem, então a gente vai ter um início de quinta totalmente animado e depois ele vai decaindo em energia, né, quero dizer que aí vai ficando mais fácil para você concluir as suas atividades cotidianas e para lidar com os temas da vida prática mesmo, é totalmente prática. Organização, planejamento, de atividades rotineiras ou de coisas maiores também, mas ele vai bem para esse tema mais de vida prática. Vai chegar ao mesmo grau que Vênus logo em seguida, às 16h43, e aí essa conjunção de Lua com Vênus em Capricórnio, ela é facilitadora de lidar com os temas de vida financeira, mas Capricórnio e tanto Saturno também não tem essa natureza expansiva, tanto de lucro imediato, principalmente porque Saturno é um planeta mais lento. Iniciar investimentos financeiros aqui tem um tom de segurança, mas não tem um tom de lucro rápido, tá? Então tem que manter essa atenção. Mas se a busca for por segurança, é um momento bastante adequado, tá? A gente tem uma facilidade em lidar com os temas ligados às finanças e compras no geral, né? Vênus tem como tema as coisas, os objetos, tudo que atende ao nosso prazer e o que o dinheiro pode comprar. Então, conjunção de Lua com Vênus em Capricórnio deixa o nosso olhar bem seguro, daquele tipo que vai comparar as ofertas, né, para tirar o melhor proveito, ter um lucro maior. Então o olhar está bastante criterioso aqui na quinta-feira à tarde, muito criterioso. E a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Marte à noite, 22h05, mas é um aspecto leve, né? A gente tem Marte lá em Escorpião e a Lua já vai estar em Capricórnio. É bastante interessante esse aspecto. Ele não é tão forte, mas ele é bem interessante para tomar iniciativas para decisões e principalmente as decisões que precisam colocar
embate, força, né? Um tom mais de agressividade, a gente poderia dizer. Nessa questão de foco, né? Centrada, a secura dá esse tom da objetividade. Como Marte é seco também, esse aspecto ele vai favorecer bastante essa atitude de Marte em realização de objetivos. Então é uma característica forte, de força mesmo, de embate, de ir adiante, de persistência. Ela é bastante intensa nesse tema da persistência, do vou tentar, né? E de segurar a onda mesmo, né? De segurar a bronca. Bom, depois a gente tem aqui na sexta, 29 de novembro, a Lua chegando ao aspecto harmonioso a Mercúrio, às 18h30. Favorece muito conversas de temas técnicos ou de temas práticos. Favorece bem nesse sentido. Ela não é romântica e nem é assim tão expansiva para a coisa do entretenimento e diversão, mas as conversas que precisam fluir nesse tom mais técnico ganham uma facilidade, né? E acaba favorecendo também, de uma certa maneira, os estudos, né? Coisas nesse sentido. Ela vai chegar a uma conjunção a Saturno às 19h17. Aí é um tom sério mesmo, né? Então, a sexta-feira ela vem toda com essa coisa séria, organizada. Vocês vão perceber que aqui na sexta dificilmente as coisas vão fugir ao que foi traçado como plano ali, né? Tudo vai caminhando direitinho, porque o projeto foi bem estabelecido, né? Esse momento de conjunção de Lua com Saturno, ele é centrado também, tudo que vem de Capricórnio, vem com esse tom de centramento. Mas para a questão de humor, de sentimentos, é muito séria. Então tira muito do romance, da alegria e do ânimo. Por isso, mesmo sendo uma conjunção, eu não vejo como um momento muito adequado para lidar com os temas muito afetivos. Mas é um tipo de influência que favorece muito a verdade, o compromisso, ponta firme, como a gente diz. Por isso, esse momento ele é bom se você precisa definir temas, precisa bater o martelo, bater o pé no chão e falar, não, é isso mesmo que eu quero, porque dá essa característica da certeza, né? Pode ser um momento de chegada de assuntos nesse sentido, de decidir por coisas, né? Ou de chegar alguma notícia que te dá a certeza sobre um assunto. Mas como a gente tem uma tendência de tempo mais lenta, iniciar atividades com esse aspecto, neste momento da formação do aspecto, pode levar à conclusão dos assuntos por um prazo longo. Então você vai precisar refletir sobre quanto tempo você quer dar para alguma coisa que você está iniciando ser concluída, né? Se você tem uma necessidade de resposta imediata, de resultado imediato, eu não recomendo este momento para iniciar alguma coisa, porque ele é sólido, é constante mesmo. Agora, se você estiver iniciando um projeto de longo prazo, estiver iniciando uma poupança, né, um investimento, para colher resultados daqui a um tempo, estiver pensando em futuro, em alguma coisa que você vai de tijolinho por tijolinho, você tem total apoio dos céus aqui, do universo, para construir uma coisa que não traga mudanças, né? Que não tem esse tom da mudança repentina. É bastante sólida essa influência. Bom, e aí no sábado, 30 de novembro, com a Lua aqui ainda em Capricórnio, né? Nós vamos ter, neste momento aqui, Mercúrio chegando ao aspecto harmonioso a Saturno. Só que é de madrugada, às 4h12, é uma influência que é levada durante a manhã, bastante burocrática, mas como o aspecto é harmonioso, ele facilita lidar com estudos, com as exatas, por exemplo, né? Ele facilita lidar com os temas relacionados a comércio, de coisas técnicas, né? Mais complicadinhas também. Mas ele é claro para a mente, né? Então, como eu disse, estudar exatas ou coisas que você precisa ter respostas certinhas, né? Resultados prontos, organizados, cai bem aqui para este momento, né? E lidar também com carros, transportes, concertos, essas coisas também vai ter um resultado muito bom. Mas a Lua vai chegar em Aquário ali às 18h13, início da noite. Então o clima muda um pouco, porque o Aquário já tem uma natureza mais quente que o Capricórnio, né? Ainda é território de Saturno, que é sério, né, tal, tem essa natureza séria, tal. Mas o Aquário ele já tem mais calor do que Capricórnio, então o ânimo se acentua um pouquinho mais depois que chega aqui em Aquário, né? Mas é isso então, pessoal. E a gente volta na próxima semana para mais uma avaliação do céu e avaliar aqui os aspectos que serão formados. Eu desejo uma ótima semana para todos vocês e até o nosso próximo vídeo, então. Até mais!